Pessoal, doença celíaca não é mimimi, é um assunto sério que nós vamos tratar aqui hoje no Tribuna Livre. Vou pedir, por favor, para o Bruno Slon por rodar a vinheta, a gente começar esse bate-papo aqui com o vereador Bruno Pessutti e duas convidadas especiais para falar sobre doença celíaca. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcast. Estamos aqui hoje no Tribuna Livre do CMC Podcasts, que é parecido com o Tribuna Livre do que acontece no plenário aqui da Câmara Municipal de Curitiba, com algumas particularidades, né? Aqui o vereador pode trazer dois convidados para tratar de um tema específico. Quero cumprimentar aqui o vereador Bruno Pessutti, que está aqui hoje nos dando a honra de participar de mais um programa aqui do CMC Podcasts. Bem-vindo novamente, vereador Pessutti. Muito obrigado, Gruba. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui novamente para tratar desse assunto que é muito importante, tratar sobre a doença celíaca. E agradecer aqui a Dani e também a doutora Gisele por estarem aqui presentes para engrandecer ainda mais esse debate e trazer informações úteis para que a gente possa fazer com que as pessoas tomem conhecimento sobre esse tema importante. Doença celíaca, como diz a Dani, não é mimimi. Tá certo. Vereador, me ajuda então a apresentar essas duas convidadas que você já falou. Uma é a Gisele, ela é diretora jurídica da ACELPAR, Associação de Celíacos do Paraná. Gisele, seja bem-vinda aqui no CMC Podcasts. Muito obrigada, Gruba. Muito obrigada, vereador. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. E também temos aqui a Daniela, que é influencer, e ela fez uma página muito legal no Instagram, que é @umrolesemgluten. Obrigado, Daniela, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, Gruba. Muito obrigada, Bruno Pessutti. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, vou começar perguntando para o vereador, nesse bate-papo, né, a importância desse tema. Vereador, a gente já conversou sobre isso no programa Você Me Representa, né, é uma das suas bandeiras aqui na Câmara Municipal de Curitiba. E por que esse tema é tão importante, né, como até a gente falou no começo do programa? Não é mimimi, né, a ingestão de glúten é um problema para as pessoas que têm essa condição celíaca e como que isso tem aumentado, né, nos últimos anos e leis para favorecer essa população. É exatamente isso. Quando nós tivemos contato com a ACELPAR a primeira vez, uma questão para que a gente pudesse fazer com que a ACELPAR tivesse a utilidade pública, nós nos aprofundamos na causa celíaca e descobrimos da importância de você levar informações e principalmente políticas públicas para que as pessoas que estão nessa condição possam viver com saúde. Uma das coisas que a gente sempre relata sobre isso é que o celíaco, se ele não tem contato com o glúten, ele tem uma vida normal, uma vida saudável. Mas para isso a gente precisa criar condições e políticas públicas para, primeiro, criar a consciência na população de que realmente isso é um problema para a pessoa que tem essa condição e depois criar oportunidades para que o celíaco consiga viver da mesma forma como uma pessoa que não tem essa condição. Então, dando oportunidades para que ele possa viajar, dando oportunidades para que ele possa sair com seus amigos, sem precisar levar a sua companheira marmita, ter uma vida normal, mas principalmente poder ter acesso a uma alimentação diferenciada com um custo baixo. Infelizmente, nós temos uma situação tributária que afeta muito a pessoa com a condição celíaca, e aqui a gente sempre lembra que cerca de 1% da população pode ter essa condição, então pode não parecer muito, mas 1% são milhares e milhões de pessoas, apenas na cidade de Curitiba podem ser mais de 100 mil pessoas, por exemplo, se a gente fizer uma conta por baixo. Então, é impressionante o como a gente pode atuar com políticas públicas para fazer com que o celíaco tenha uma vida de qualidade. E Curitiba está muito à frente, porque nós consideramos e criamos justamente essa lei, baseado naquilo que existe na cidade de Curitiba, como a capital do celíaco. Então, aqui o celíaco pode vir, porque ele vai ter lugares onde se alimentar com saúde e poder comprar um alimento mais barato e poder viver tranquilamente. Claro, há muito a que ser feito ainda, mas por isso nós estamos aqui trabalhando na Câmara Municipal de Curitiba para fazer com que o celíaco seja ouvido e que ele possa viver com cada vez mais saúde aqui em Curitiba. Legal, vereador. Vamos aprofundar esse tema com essas duas convidadas, mas começar perguntando para a Gisele sobre a questão da ACELPAR. Né? Como é que surge a ACELPAR? Qual que é o papel dela, né? Associação Celíacos do Paraná? Eu sei que tem um selinho, né, que a ACELPAR coloca no estabelecimento, que é o SG, sem glúten, como é que é o... Acho que é isso, né, Gisele? Obrigada pela pergunta, Gruba. Na verdade, assim, a ACELPAR, ela é a Associação dos Celíacos do Paraná. Nós atuamos a nível Paraná
a fim de melhorar não só estabelecimentos, mas principalmente melhorar a vida das pessoas que são portadoras da doença celíaca, né? Nós tivemos, sim, um projeto que foi lançado há alguns anos, que é o selo Sem Glúten da Celpar. E os estabelecimentos, não só aqueles que têm produtos congelados, mas também aqueles que fazem produtos com exclusividade sem glúten e também aqueles estabelecimentos que têm cozinhas compartilhadas. Recebem de acordo com o seu tipo de fornecimento de alimentos sem glúten uma cor de selo e a Celpar divulga essa lista de restaurantes a fim de garantir que o celíaco tenha um ambiente propício, que ele possa se alimentar de maneira adequada e que ele tenha uma maior qualidade de vida, uma vida social com dignidade. Porque é aquilo que a gente sempre fala, principalmente o brasileiro, diria até o latino-americano, ele vai sair com a família, ele vai sair com amigos, ele vai sair com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa. Para onde que ele vai? Ele vai comer. Pode ser num bar, num restaurante, pode ser numa viagem perto, mas ele vai atrás de alimentação. E aí, a vida celíaca, a vida social de quem tem doença celíaca, literalmente vai por água abaixo. A Dani pode falar até pra gente sobre isso também, mas é extremamente difícil, porque são poucos os lugares, hoje em dia, que você pode sentar e falar, aqui eu vou comer com segurança. Esses tempos atrás, até, fui convidada pela minha mãe para comer pizza. Sentei com ela, um restaurante apto em Curitiba, sentei com ela para comer, olhei para ela e falei assim, mãe, eu tô com a sensação que eu vou passar mal, porque eu tenho certeza que eu tô fazendo uma coisa errada. Então, quer dizer, a gente se acostuma tanto que aquilo eu não posso comer, que aquilo eu vou passar mal, que eu preciso ficar longe, que quando eu vejo alguma coisa que ainda é apta, mas que imediatamente me remete a alguma coisa que tem glúten, o meu psicológico já, opa, aqui eu vou passar mal. Né? Então, a gente tem esse grande problema, mas como o vereador Bruno disse, Curitiba está muito à frente. E estamos muito à frente das outras capitais, até mesmo antes da pandemia. Antes da pandemia, já tínhamos cerca de 15 restaurantes aptos em Curitiba. Alguns, infelizmente, fecharam por diversas questões, mas novos abriram. Temos até franquias em Curitiba já de alimentação sem glúten. Hoje em dia, você consegue no Go Coffee, você consegue Starbucks, você consegue outras até redes de café, até mesmo dentro de faculdades, que vendem, por exemplo, leite vegetal, leite sem lactose e produtos que acabam se tornando aptos a pessoas que têm, porque a doença celíaca, ela acaba, entre aspas, puxando, né? Não só a intolerância à lactose, como, infelizmente, outras doenças autoimunes. Então, essa questão de Curitiba estar à frente, sim, Curitiba está à frente das outras capitais, mas, obviamente, infelizmente, nós ainda temos muitos pontos que precisamos melhorar e sempre estaremos aqui, lutando para melhorar a vida das pessoas. Que ótimo. Dani, você que, né, criou até essa página Um Rolê Sem Glúten, né? Como é que surgiu essa ideia? Foi quando você se descobriu celíaca? Conta um pouquinho pra gente, até um pouco do que a Gisele falou, assim, né? Tem bastante opções em Curitiba, dá para alimentar uma página só com esses rolês na cidade, onde a gente consegue encontrar comida sem glúten? Bom, eu fui diagnosticada, né, com a doença celíaca em 2014. Eu tinha 9 anos, então, como criança, foi um período até que relativamente fácil, eu tive muito apoio da minha família, mas aí a gente vai crescendo, a gente vai criando os nossos amigos no colégio, e eu fui para um colégio estadual. E no municipal eu tinha, pela Risotolândia, né, o alimento sem glúten que chegava até a minha sala e eu tinha acesso. Mas aí eu tive essa mudança para o colégio estadual, que não era ofertado a comida para mim, e eu tinha que levar a minha melhor amiga marmita. Mas eu estava naquele período, né, de mudanças e tudo mais, e eu fiquei com muita vergonha de levar a minha marmita. Para onde eu ia, nossa, era a pior coisa do mundo levar a minha marmita. Então eu acabei cedendo, e muitas vezes eu até chegava a comer o glúten por essa vergonha, por falar para os meus amigos que eu era celíaca. Ninguém sabia o que era isso. No colégio eu era a única celíaca que tinha ali. Nunca foi falado abertamente, né, sobre as doenças autoimunes. Então esse período foi bem difícil. Eu fiquei 1 ano ali, escondida, obviamente, dos meus pais de fazer isso. Eu até brinco, uma adolescente rebelde. Mas aí que veio a ideia, depois de uma conversa com o meu médico. Eu fui fazer os meus exames e eles eram totalmente alterados. E eu estava quase indo a óbito. E ele me contou uma história de um menino que tinha feito 18 anos e ele decidiu que ele era dono da própria vida e que ele ia comer glúten. E após 6 meses, ele veio a falecer. Então, aquela história me comoveu muito e eu falei, não, eu não quero ser essa pessoa, eu tenho que mudar, eu tenho que me aceitar. E foi quando eu tive a ideia de criar o Um Rolê Sem Glúten. Foi em 2017, eu tinha 13 para 14 anos, e foi onde eu
criei a página com essa intenção de falar o que era doença celíaca. Inicialmente era só para eu falar para minha família e para os meus amigos, mas isso foi crescendo e foi me surpreendendo. E eu falo que a intenção do Um Rolê Sem Glúten é ajudar as pessoas, mas são as pessoas que me ajudam lá no Um Rolê Sem Glúten. Um Rolê Sem Glúten que salvou a minha vida. Então lá eu conto como é a vida agora, né, de uma adulta celíaca, mas de como era a vida de uma adolescente, uma jovem celíaca, como é no colégio, como é quando sai, agora como é na faculdade. Então eu compartilho isso tudo no Um Rolê Sem Glúten para deixar a vida das pessoas mais leve. Receber esse diagnóstico já é uma coisa muito pesada. Então eu quero trazer de uma forma leve como é ser celíaca e que não é o fim do mundo, mas obviamente que não é mimimi. A nossa doença celíaca é séria e um pouquinho faz mal sim. Então a gente vai se cuidar, a gente vai levar a nossa marmita e a gente não tem mais vergonha disso. Então foi com essa intenção que eu criei Um Rolê Sem Glúten. E aqui, Curitiba, né, a capital do celíaco, graças a Deus eu nasci aqui e moro aqui, porque em Curitiba é muito fácil. Aonde eu preciso, aonde eu estou, eu consigo até pedir um iFood de uma comida se eu pedir. Perto da minha faculdade, tem lugares que eu consigo ir andando. Isso é um sonho na vida de um celíaco. Com o Rolê Sem Glúten, eu tenho conversas e acesso com muitas pessoas que moram em interiores que não tem nem no mercado, que tem que fazer viagens de horas para conseguir até um lugar. Então, eu me sinto muito privilegiada de estar morando aqui em Curitiba. Nós temos diversos lugares. Ano passado, eu criei um projeto que é Um Rolê por Curitiba, que eu fui por vários locais aqui em Curitiba, mostrando cardápio, mostrando valores, contando história de empreendedores, porque muitas vezes são celíacos ou não, ou eles só abraçam a causa de um coração tão aberto. Então, são histórias lindas. Então, foi muito legal esse projeto. Quero dar continuidade esse ano e acho que é isso. Legal esse projeto, tudo que você resumiu. Eu vou passar a bola agora para o vereador, meio com um resumo do que elas falaram, né, vereador? Então, elas falam assim, ó, qualidade de vida, né, a questão lá do não é mimimi, né? A Dani até trouxe a questão triste do amigo dela que veio a falecer achando que, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, mas tem uma consequência, né? É também uma questão de saúde, proteger a vida, né, das pessoas celíacas. E também essa questão de conscientização, enfim, né, ampliar essa informação, cada vez mais pessoas saberem disso e a sociedade se organizar para atender, que essas pessoas, até como acho que a Dani e a Gisele estavam falando, o senhor falou também, né, tem aumentado cada vez mais, né, acho que o diagnóstico está mais preciso, enfim, acho que todo mundo agora já conhece alguém celíaco, né, ou vizinho, ou família, enfim. Então, na verdade, existem até alguns estudos ou pessoas especialistas que falam que o glúten, para qualquer ser humano, ele causa algum tipo de intolerância. Só que ele se manifesta muito mais nas pessoas celíacas. Então, muitas pessoas ainda que não tenham a condição celíaca, mais exacerbada ou que aparente, eles acabam procurando uma alimentação mais saudável, livre de glúten, livre de lactose. Temos diversos exemplos aqui na cidade de Curitiba. Mas a gente precisa avançar em muitos pontos. Eu acompanhava um podcast que a doutora Gisele participava, onde eu, como engenheiro mecânico, já trabalhei com colheitadeiras, e é verdade o que ela trouxe. A mesma colheitadeira que colhe o milho em março, ali na primeira safra, vai colher o trigo, eventualmente, aqui na região do Paraná, ou na região sul, ou na Argentina. Então, a mesma colheitadeira pode quebrar o grão e espalhar o glúten no milho. Então, existe um outro campo para ser estudado para que a gente tenha uma certificação muito bem feita. E justamente o que a gente quer fazer com que Curitiba seja esse local onde o celíaco seja muito bem-vindo, não só criando e tornando público o acesso à comida sem glúten, localizando, georreferenciando, criando roteiros e rotas gastronômicas, mas também para permitir que pessoas de fora venham morar aqui. E também uma luta com os supermercados. A gente sabe que tem uma lei estadual, mas mesmo assim, quando você vai no supermercado, a gente não consegue ver exatamente aquilo sendo feito de maneira mais apropriadamente dita, né? Você vai encontrar produtos que não são rastreados ou que têm um glúten misturado ou mal colocados junto com o glúten. Isso pode gerar uma contaminação. E é justamente isso, né? Se a gente permitir o celíaco a ter uma alimentação saudável, e não só o celíaco, mas todas as pessoas terem essa consciência de que é bom frequentar um estabelecimento que tenha comida sem glúten, porque o sabor é maravilhoso, não há muita diferença, e até mais saboroso, inclusive, muitas vezes, para que esses estabelecimentos fiquem abertos, para que eles se desenvolvam, se multipliquem, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de alimentação. Então, essas políticas públicas que a gente faz,
principalmente dando incentivos tributários, eventualmente, ou buscando esse incentivo, é o que faz com que a pessoa que esteja nessa condição viva bem na cidade de Curitiba. Legal. Vereador, a gente vai falar um pouco de projetos de lei, questão tributária e tal, mas eu vi até num post da Dani vocês dividindo uma pizza sem glúten. Sim. Tava boa? Tava muito boa. Não é só no post, não. Tava boa mesmo. Tava boa mesmo. E aquele dia, Dani, até lembro, teve uma senhora que teve o diagnóstico aquela semana. E ela estava nervosa. Você via ela tensa pelo fato de ter sido diagnosticada e tendo que, de uma hora para outra, mudar a sua vida, achando que aquilo seria o fim. E a Dani, a gente conversou, mas principalmente a Dani contou sua história de vida para ela e ela ficou muito mais confortável de poder saber que ela tem em Curitiba com quem contar, com a Celpar, com toda a equipe da Celpar, com a Ana, com todo mundo, né, presidente, os médicos, os doutores que também cuidam, mas ter pessoas que influenciam a vida dela, como a Dani e a própria Gisele, que também é celíaca, para falar sobre esse conforto e buscar alternativas para que a pessoa possa viver tranquilamente. Que bom. O vereador falou uma coisa aqui de viagens, a Dani até falou um pouco da questão, né? Vai para o interior. Gisele, quando você viaja, você sente Curitiba tá melhor, tá pior? Alguns exemplos de fora, você fala, pô, isso aqui podia melhorar, trazer para Curitiba, como é que você... Ou quando viaja, é sempre essa aventura, para onde eu vou, já vai cuidando, tá, né? Onde vou comer, aonde eu posso comprar alimento, enfim. Viagem sempre é uma loucura. Viagem sempre é uma loucura, principalmente porque vou para tal lugar. Preciso imediatamente ver que hotel que eu vou ficar, falar com a nutrição, ver se eles vão ter a alimentação adequada. E aí não é simplesmente falar com a nutricionista. É muitas vezes explicar para a nutricionista o que é a doença celíaca e fazer um roteiro de perguntas para saber se aquela cozinha está adequada, né? Então é engraçado porque a gente já tem até assim as marcações no mapa, da onde que dá para ir, da onde que não dá para ir, da onde que dá para ir no Nordeste, da onde que dá para ir no interior do Paraná, que são hotéis assim entre aspas referência e que a gente sabe que eles têm uma cozinha separada, que eles fazem alimentação adequada, separada. Nós temos hotéis ótimos no interior do Paraná, que inclusive eles não só fazem cozinha separada, como eles não te excluem do dia. Por exemplo, se o dia é almoço americano, eles vão te fazer um hambúrguer também. Se é jantar árabe, eles vão te mandar comida árabe. Então você não se sente assim, todo dia vou ter que comer macarrão com carne moída. Todo dia vou ter que comer arroz com carne. Não, eles fazem de acordo, então você não se sente isolado dos outros hóspedes, né? E isso é muito legal. Mas realmente, você tem que... Não é simplesmente vou para algum lugar. Você tem que pensar, você tem que analisar e ver. As outras cidades, de fato, não são tão inclusivas quanto Curitiba. Isso é um fato e não há como negar. Curitiba, de fato, para doentes celíacos, é melhor a níveis gastronômicos. Mas nós temos Joinville. Nós temos Joinville, que mora no meu coração. E nós temos uma questão em Joinville extremamente gostosa, eu diria. Temos um restaurante apto dentro do Shopping Miller, em Joinville. E eles têm uma parte da cozinha separada, onde você chega e se identifica, fala, eu tenho doença celíaca. E eles te trazem a caneta lá de dentro, o papel lá de dentro, e ali eles fazem o teu macarrão, a tua massa, a tua carne, numa cozinha separada, com tudo separado dentro. E é engraçado que é uma produção estilo, assim, Five Guys dos Estados Unidos. Eles param a produção para fazer o teu, que é sem glúten, né? Então, é muito legal porque você se sente incluído. Todas as vezes que eu vou para Santa Catarina, e sempre eu e minha família vamos para Santa Catarina, temos casa lá, temos amigos, temos família em Santa Catarina, então sempre estou lá. Eu sempre paro em Joinville. E eu tenho prazer em parar em Joinville, porque nós temos padarias, nós temos confeitarias, nós temos esse restaurante. Adoro passear no shopping, nunca neguei. E é bom porque eu sei que tem esse espaço onde eu posso comer tranquilamente, seja na hora do almoço, seja de noite. E é um prazer estar lá em razão disso. Mas Curitiba também tem. A variedade não é tão grande, mas ainda assim, veja, existem cidades inclusivas. Vou te dar mas isso só acontece no sul. Vou te dar um outro exemplo. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, uma vila, Nossa Senhora do Ó. Dá para dizer que é interior do Nordeste, interior de Pernambuco. No centro da vila de Porto de Galinhas, temos uma sorveteria sem glúten, sem leite, sem ovo e sem amendoim. Genial. Então a sorveteria vive de fazer sorbets. Não porque eles fazem com leite vegetal. Os caras são muito bons. E a sorveteria estava cheia, lotada, todos os dias que eu fui. Lá também temos hotéis excelentes. Então, assim, veja, é possível fazer? Lógico que é possível fazer. É possível fazer alguma coisa para melhorar a vida, para melhorar a qualidade de vida de quem tem doença celíaca? Claro que é possível fazer. Então, não só em Curitiba, nós temos opções
para quem tem essa restrição alimentar. Em outras cidades, nós também temos. Mas em Curitiba, acima de tudo, temos a Celpar. Legal. E estamos em cima dos estabelecimentos. É bom que o pessoal acha que aqui é só sobre questão celíaca, aqui tem dicas de empreendimento, né? Se a população celíaca, né, é esse tamanho, como o vereador Bruno colocou, mais de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, enfim, né? E temos exemplos próximos de investir aqui. Eu vou passar a bola agora para a Dani, fazendo uma perguntinha que a gente está citando aqui meio que por cima, que é a chamada contaminação cruzada. O vereador até falou uma coisa que eu não imaginava da contaminação cruzada, até na colheitadeira. Porque o pessoal fala assim, é só tirar, não usar mais a farinha de trigo e tá bem. Mas não é só isso, né? Porque o utensílio que você usou, a panela, o talher, né, a concha, alguma coisa que você usou, você não pode usar para o celíaco, né? Por isso que você está falando, né, de cozinha separada. Exatamente. Porque a contaminação fica no ar, enfim, mesmo você lavando, né, como é que foi na sua casa, né, Daniela? Quando você descobriu, ou tem mais alguém da sua família que é celíaco, teve que fazer uma cozinha separada, comprar um jogo de panelas novos, pratos, talheres, como é que é essa vida daí pessoal do dia a dia do celíaco? Bom, quando eu diagnostiquei a doença celíaca, não se falava sobre contaminação cruzada. O meu médico nunca comentou sobre isso, então eu apenas retirei o glúten, né, da minha dieta. Então, depois de muitos anos, passando por alguns médicos, eu descobri isso sozinha, sobre a contaminação cruzada. Então, juntamente com a minha mãe, depois de ler e estudar muito, a gente viu que precisaria, né, mudar. Os meus exames melhoraram e muito quando eu tirei, né, o glúten, mas ainda estava ali aqueles pontinho ali que ainda tinha que melhorar. E a gente descobriu que era a contaminação cruzada. Então, na minha casa, obviamente, isso não, pelo menos na minha realidade, não pode ser feito tudo de uma vez. De mudar todos os talheres, pratos e panelas e utensílios, não teve como. Então, aos poucos, a gente foi trocando. Na minha casa não entra glúten, os meus pais, né, e a minha irmã, e antes o meu irmão, hoje em dia ele é casado, mas eles sempre foram muito solícitos com isso. Então, eles super me apoiaram, me abraçaram na causa e falaram, não, Dani, tudo bem. Até lá em casa a gente tem uma gaveta do glúten, que a gente brinca que é uma gaveta bem embaixo, onde fica os pratos, tem paninho de prato, talher, que ali a minha irmã come o pão dela, porque o pão sem glúten é um pouco mais caro e ela não gosta tanto, e tem uma bolacha, então fica ali, ela usa ali, o farelo fica ali. Não, nunca ocorreu perigo com isso, mas na minha casa não entra glúten, eles são super tranquilos com isso. Então, foi assim, aos pouquinhos que a gente foi fazendo. Também tem a tríplice lavagem, que depois a doutora pode explicar um pouquinho melhor, né? Sobre a tríplice lavagem que a gente pode fazer, que alguns utensílios podem ser salvos também por isso. Mas a minha família foi super solícita, me abraçou, aos pouquinhos a gente foi, né, se livrando desse bendito contaminação cruzada. Ótimo. Tríplice lavagem, Gisele, por favor. É muito engraçado isso que a Dani falou, porque assim, lá em casa, a situação, ela é mais ou menos parecida com a da Dani, né? Entre aspas, não entra glúten, só eu tenho doença celíaca, mas eu tenho uma filha de 9 anos, né? Que vai querer comer bolacha, que vai querer comer pão, que vai querer comer as coisas que vão contaminar, né? Então, o que a minha mãe fez? A minha mãe, eu brinquei com ela que ela separou a irmã mais velha da irmã mais nova. A parte de fora ficou... A minha mãe fez uma cozinha toda na parte da churrasqueira, onde ela deixa todas as minhas coisas, e na despensa ficam as coisas, entre aspas, com glúten da Maria, que meu pai, eventualmente, minha mãe acabam comendo, pão francês, que exatamente... O maior problema talvez ainda seja o pão, porque ele não é exatamente igual. O macarrão é igual, né? Arroz, a gente sabe que, dependendo da marca também, né, naturalmente não teria glúten. Agora, o pão realmente pega, e as bolachas ali também. Então, da mesma forma que a Dani, lá em casa a gente não tem uma gaveta, mas a gente tem um cantinho do armário, que ficam as coisas com glúten separadas, numa caixa separada, e a cozinha onde minha mãe eventualmente faz alguma coisa sem glúten, fica na área externa, né, que é na área da churrasqueira, e ficam minhas bolachas e tudo, etc., separadinho. E esses tempos atrás, inclusive, eu tomei um grande susto com o suco, porque eu descobri que tem marca de suco com glúten. E meu pai, um dia, no jantar, olhou sem querer. Falou assim, deixa eu dar uma olhada. Meu Deus, tem glúten. E aí já tinha misturado os copos. E aí a gente partiu para a lavagem tripla, que a gente chama, né? Você lava com água e sabão normal. Em seguida, você passa vinagre, pode até passar um pouquinho de sal junto. Em seguida, você troca a bucha para fazer essa segunda lavagem. E a terceira é com álcool,
né? A gente recomenda que seja do álcool 70 para cima, porque o álcool do 70 para cima, da graduação 70 para cima, ele tem a condição química, eu diria, de degradar a partícula do glúten, sabe? Então, ele consegue retirar. Porém, o glúten é uma proteína, né? Então, aonde ele bate, aonde ele cai, é de difícil remoção. E talvez esse seja o pior problema da contaminação cruzada. Porque ele não só, por exemplo, no ambiente onde se faz pizza no local, ele não só fica em suspensão no ar 24 horas, como o cara cortou a pizza ali já, e daí é de plástico o cabinho, talher de madeira, tudo gruda. O glúten tem coisa que você não tem como tirar, né? Então, tem coisas que realmente tem que trocar, não tem o que fazer. Lá em casa também, a gente teve que trocar muita coisa. E minha mãe fez igual na casa da Dani. A gente tem gavetas separadas, onde ficam os utensílios com glúten, sem glúten, e até as esponjas separadas. Porque a esponja, se você for parar para pensar, se ela retirou o glúten daquele instrumento, digamos assim, o glúten ficou na esponja. E daí, se você usar essa esponja para lavar, por exemplo, o prato que eu uso, lascou já contaminou o prato, né? Então, realmente, o ideal é que seja separado. Mas o compartilhado com amor dá certo. A gente sempre brinca que o compartilhado com amor dá certo. E os mercados inventaram, acho que foi em 2018, se eu não me engano, um negócio muito legal, que são os lencinhos umedecidos, só que de álcool 70. Aquele lencinho é legal para cozinha. Na época, até, tinha alguns restaurantes compartilhados que surgiram na pandemia. E o que eu fazia? Como não dava para usar o prato, como não dava para usar o talher, eu levava aquele lencinho com álcool 70 e daí eu mesma passava o álcool umas 3 vezes, esperava secar e tudo bem, acabava usando para poder compartilhar de momentos familiares com amigos em algum local onde eu sabia, onde não tinha, por exemplo, garfo de plástico ou que eu pudesse comer com guardanapo com a mão. Eu sempre levo aqueles lencinhos umedecidos com álcool 70 e garantia de que vai dar tudo certo. Vereadora, elas estão apontando várias questões ali, né, dessa questão da contaminação cruzada em restaurantes, em bares e tal. Um local que é talvez muito complicado isso, e já tem bastante discussão, que é a questão de hospitais. Né? O hospital tem a sua dieta para tratar os enfermos internos, mas a pessoa celíaca às vezes fica desassistida bem nesse momento, às vezes, onde ela mais precisa, né, receber atenção de algum problema de saúde, enfim. Isso, até tem uma lei tramitando aqui na Câmara, a lei de iniciativa do PIA, junto com o Erivelto. Eu virei autor dessa matéria porque estava fora quando eles protocolaram, mas assim que entrei na Câmara Municipal novamente, fui coautor dessa matéria e nós estamos discutindo, né, Gisele, para que essa matéria melhore seu texto, faça os ajustes necessários para que ela possa efetivamente virar uma lei na cidade de Curitiba, porque a condição da pessoa estar hospitalizada já é complicada. E ainda, eventualmente, se contaminar com glúten, que pode acontecer, muitas vezes o hospital fala, não, nós cuidamos, nós não... Mas esse cuidado, ele tem que ser muito bem feito. Nós tivemos aqui, só para fazer uma parte, ainda que se cuide do trânsito de animais nos aeroportos, nós vencemos uma tragédia recente aqui no Brasil, um animal que morreu. Então, ainda que exista um cuidado, nós sabemos que precisa... O cuidado deve ser feito também pela família, ou dar essa oportunidade para a família, então, nessa condição, levar a sua alimentação. E isso é uma lei que está tramitando, que a gente vai tentar colocar na pauta nos próximos meses. Mas um outro assunto, que nós já debatemos aqui no podcast, o cachorro-quente. O cachorro-quente na cidade de Curitiba é a única comida que você tem na rua, à noite. Né? E nós não temos cachorro-quente. Tecnicamente, não teríamos um cachorro-quente sem glúten. Então, o celíaco sofre aqui na cidade de Curitiba porque ele não encontra um cachorro-quente apropriado para a sua dieta de restrição. Sim, eu nem diria tanto, desculpa, vereadora, de cortar, já lhe devolvo a palavra, mas até a Gisele falou a questão do pão, né? Talvez seja o mais difícil de você fazer sem o glúten. Então, aí, como é que, né, com o cachorro-quente sem... Não, além do pão... Mas sem pão. Se a gente não tiver uma certificação, porque ele pode fazer a mesma faca que corta o pão sem glúten, então vai contaminar. Então, é um debate que remonta a um outro debate que nós fizemos aqui para fazer com que essas pessoas sejam inclusas. Claro que a gente, quando fala de 100 mil, no âmbito do Paraná, sabe, de 100 mil pessoas, mas Curitiba é referência para levar essas ideias para frente. Então, temos que debater, e Curitiba, quando cria uma lei, geralmente isso reverbera em outros municípios. Então, por isso que nós temos que debater esse assunto, porque, eventualmente, aqui em Curitiba, um hospitalizado tem essa condição, mas se ele estiver no Angelina Caron, já é região metropolitana. Então, ainda que seja um curitibano, ou esteja no Rocio, em Campo Largo, só para dar um exemplo. Então, a gente precisa discutir e ampliar cada vez mais as políticas públicas para garantir essa inclusão. E a questão tributária também, né? Ainda que nós tenhamos o Armazém da Família hoje, permitindo que o celíaco possa fazer uma compra lá sem limite de
de renda, nós também temos que permitir que, para aqueles que frequentam outros supermercados, possam comprar o produto mais barato. Temos um supermercado aqui, uma rede curitibana, o Glúten Pra Quê? Que é uma rede somente sem glúten certificado. Mas nem todo mundo tem condição de estar lá todo momento, porque só o deslocamento, claro que tem entrega, também é possível, mas isso tem um custo. Isso também, às vezes, é um limitador. E o supermercado do lado da casa poderia, então, fornecer um produto sem glúten com um custo muito mais acessível, porque muitas vezes o custo é o imposto. E esse imposto que está sendo cobrado hoje do celíaco, ele depois será gasto, vamos dizer assim, em saúde pública. Se a gente economiza, reduz o preço, faz com que o celíaco tenha uma alimentação saudável, ele não vai precisar ir para a saúde pública, permitindo que o hospital fique, vamos dizer assim, livre para que pessoas com trauma ou outras doenças de emergência possam ser atendidas. É aquela velha história de prevenir é melhor que remediar. Isso, exatamente. Falando em imposto, vereador, a gente estava falando aqui antes do programa começar, né? Hoje é segunda-feira, eu sempre esqueço o dia, 29 hoje? 29 de abril. Né? Saiu matérias falando sobre a isenção de impostos, de alimentos, da cesta básica para atender a população, né, mais carente, arroz, feijão, itens similares. O senhor estava falando também de fazer, né, uma grande frente parlamentar, não só com vereadores, deputados estaduais, federais, para buscar essa isenção também nos alimentos sem glúten. Exatamente. Nós recebemos essa demanda, doutora Laís, se não me engano, ou Thaís, nós vamos levar esse assunto até Brasília, porque foram protocolados mais de 500 artigos numa nova legislação tributária federal que está em discussão, mas a comida sem glúten não foi inclusa, os alimentos. Então, nós precisamos levar esse assunto para os deputados federais, nossos senadores, porque é justamente isso, nós precisamos fazer com que a pessoa que tem a condição celíaca consiga se alimentar com qualidade para poder viver de forma tranquila, em qualquer lugar do Brasil. Claro, em Curitiba nós estamos numa situação diferenciada, mas lá em Rio Bom, lá em Jardim Alegre, Vera Cruz do Rio Pardo, outras cidades, tem uma pessoa que pode ter a condição celíaca, muitas vezes ainda nem tem o diagnóstico, mas não só isso. O fato de ela poder consumir um alimento sem glúten, ainda que ela não tenha o problema da questão, a condição, a doença, ela vai estar se alimentando com mais qualidade e vai ter mais saúde. Isso é fundamental. Então, nós temos que debater sobre isso. Outra questão é a cerveja sem álcool. É uma coisa que deve ser incentivada, eventualmente, fazer com que as pessoas parem de beber álcool através da cerveja sem álcool. Claro que ainda tem outras cervejas sem glúten, que é um mercado que tem surgido bastante. Mas, então, as pessoas precisam tratar desse tema, os deputados devem se atentar a esse tema para fazer com que o celíaco seja incluso na sociedade cada vez mais. Eu vou perguntar para as duas aqui, quando vocês vão comprar alimentos, vocês sentem que é mais caro? Como é que é essa questão para vocês? Muito mais caro, muito mais caro. O que nos ajuda muito em Curitiba, e foi inclusive uma excelente iniciativa, foi a questão dos armazéns da família, né? Onde a gente tem os principais alimentos, as farinhas, algumas bolachas, que tem um preço reduzido. Então, ajuda não só quem tem ou quem está passando por uma situação financeira difícil naquele momento, mas também a todos os portadores de doença celíaca, porque independente da renda familiar, digamos assim, daquela pessoa, a maior parte vai ser a questão da alimentação desse celíaco. O gasto ele é muito maior. A farinha ela é 3 vezes o preço. O macarrão agora acho que está mais ou menos a mesma coisa. Mas as farinhas, as bolachas, uma bolacha que você paga, uma bolacha recheada de um convencional, R$ 2,99, R$ 3,99, um biscoito recheado. A sem glúten, no mínimo R$ 35,99. É um abismo entre um preço e outro. Então, assim, para o celíaco é praticamente um luxo. Eu acho que eu vou no mercado comprar uma bolacha recheada. É um luxo, porque é o preço de um almoço, R$ 35,99. E é só um pacote de bolacha. Então, a gente sente muito no bolso mesmo. A iniciativa do Armazém da Família foi ótima. Eu estive lá juntamente com o Greca quando eles lançaram, né, mais produtos, junto com a Ana, com a Janine. Mas, assim, a gente não encontra, como você mesma falou. As bolachas, não tem. Eu até brinco com a minha mãe, que a minha mãe deixou eu comprar uma vez por mês uma bolacha recheada. Isso mesmo. Porque não tem como. A gente vai ali 1 por dia, 2 por dia no máximo, pra gente estar economizando. Porque não tem como. Pelo menos na minha realidade, e acredito que de muitos não tem como. Uma compra do mês, que normalmente, para uma pessoa que não é celíaca, dá tal valor, para um celíaco é 3 vezes mais. Uhum. E além do tempo, né, que a gente fica no mercado. Exatamente. Uma compra de 30 minutos, nossa, é 1h30. Tem que porque tem que... um dia diz que é sem glúten, mas no outro tá com glúten.
Então, Perfeito. tudo a gente tem que ir lá, confirmar, ler certinho, ler as entrelinhas. Nós temos até um material, né? Um manual da Celpar que ajuda, que lá tem as marcas que a gente pode estar seguindo, que facilita muito, né? A vida do celíaco dentro do mercado. Mas, assim, os preços são totalmente absurdos. É inacreditável você chegar ali na gôndola sem glúten e tudo ser acima de R$30. E eu trabalhava, né, na Glúten Pra Quê, que o Bruno comentou. Agora eu sei que eles estão só online, uma pena que eles fecharam o presencial. E assim, eu tava lá dentro, né, junto. E a gente tenta deixar os preços mais baratos possíveis. Não é a culpa dos empresários, assim, sabe? É realmente... não sei nem como explicar como que chega a esse valor. E um desafio, Gruba, que tem é a certificação, né? O trabalho que a Celpar faz é voluntário. Então, muitas vezes, as pessoas que estão lá são voluntárias dentro da Celpar. E elas têm que ser remuneradas por outras formas. E a gente, muitas vezes, não consegue dar vazão à demanda para certificação, porque é somente a Celpar que faz. E é um trabalho que tem que ser feito de maneira muito profissional, muito qualificado, para que não coloque em risco a vida das pessoas que estão lá consumindo aquele alimento. Então, é um desafio todo dia. E mesmo assim, o celíaco pode comer uma salada, mas ali, naquele restaurante, ele misturou crótons de pronto. Sim. Já contaminou só o utensílio que ele serviu a salada então, também. Exatamente. Então, por isso que a gente sempre fala que não é mimimi, tem que tomar muito cuidado, porque para que uma coisinha pequena já contamina, já faz uma diferença. Então, muitas vezes o celíaco tem uma dificuldade de poder ter acesso a diversas alimentações. E aqui a gente foi visitar a Fada do Bolo, foi visitar a Sully, que até abriu uma nova unidade. Vou até levar o Eduardo Pimentel tomar um café na Sully daqui uns dias, para que ele possa poder ter essa experiência de uma alimentação sem glúten, sem lactose. E com certeza ele vai aprovar. E vamos levar o Greco um dia também, se der certo. Legal. Para fazer Gostei. ele gostar também. A gente tem uma colega aqui no setor, né? A Fada dos Bolos a gente já conhece o Sem Culpa também. Muito Né? maravilhoso, Já muito bom. quando às vezes faz festinha aqui no setor, pede, né? Bolo da onde? Aí todo mundo lembra da Ju, vamos pedir, né, da Fada dos Bolos, vamos pegar alguma coisa no Sem Culpa para ela poder participar também, né? Isso é muito bom. Agora vamos falar de uma outra ideia legislativa sua, Pessutti, que acho que é legal para até juntar um pouco isso, né? Tendo todos esses cuidados, Curitiba oferece, né, um local para turista celíaco muito bom. As duas aqui são testemunhas, podem falar muito melhor do que eu, né, que é a questão da rota gastronômica da comida sem glúten. Né? Como é que é essa ideia? Até para atrair essas pessoas de outros lugares, como elas estão falando, né? Vou viajar, tem que estar prestando atenção. Justamente isso. A gente tem um universo de pessoas que têm essa condição e que querem viajar, como a Gisele estava falando. Mas para onde eu vou viajar? Onde eu vou me sentir confortável? Eu quero viajar com a minha família. Então, Curitiba a gente sugeriu a criação dessa rota gastronômica, justamente para que quem chega em Curitiba, até quando vai vender a cidade de Curitiba, especificadamente para esse público, você já tem mapeado roteiros específicos para que ele possa visitar o Jardim Botânico e ali próximo vai saber onde os pontos turísticos e os locais onde ele pode, ali próximo, ter acesso a uma alimentação. Claro que nós temos Santa Felicidade, que já é por si própria uma rota gastronômica, mas lá eu acredito que não tem ainda um estabelecimento certificado ali próximo. Os mais próximos estão aqui na região do Juvevé, do Portão. Então, a gente tem uma demanda ainda na cidade de fazer, apesar de ter criado a rota, fazer com que os pontos gastronômicos da cidade, os pontos turísticos também sejam pontos gastronômicos, para que essas pessoas tenham acesso. Claro que esse é um acesso a uma informação, né? Hoje em dia, com a internet fica mais fácil, mas a partir do momento que ele chega no hotel, e lá no hotel já tem mais ou menos um roteiro, tem um folder explicando, fica muito mais fácil para que ele possa planejar a sua viagem. Curitiba é muito melhor que São Paulo para viajar, que Rio de Janeiro. Talvez o Rio de Janeiro seja mais bonito na paisagem, mas aqui é muito mais tranquilo e tem um ar mais puro para você respirar ar da montanha, né? A gente brinca. Apesar de estar fazendo um calorzão parecido com o Rio de Janeiro nos últimos dias. Tem calor também, tem frio, tem montanha, tá perto do litoral, tem passeio de trem. E tem restaurante sem glúten. Tem restaurante sem glúten. Né? Então, venham gastar o seu dinheiro aqui em Curitiba, gerar emprego, que o turismo gera muito emprego. É a indústria 5.0, porque ela gera emprego e isso faz com que as pessoas tenham mais condição e renda aqui na cidade. Maravilha. Nós vamos já se encaminhar para o final do programa. Eu queria já começar agradecendo vocês, mas fazer uma última pergunta assim, né? Então, vamos terminar oferecendo, né? Como é que entra em contato com a Celpar? Com a Dani a gente sabe que é o @rolê sem glúten. Dá uma dica, né, para as pessoas que querem tanto conhecer mais, se informar mais dessa consciência e tal, e pode vender um local aqui, vai lá e come essa comida sem glúten, seja uma pizza, seja um bolo, um hambúrguer, enfim, fala assim, aqui você vai provar e você não vai ver diferença nenhuma, se bobear até melhor do que
com glúten. Vou começar com você, Gisele. Bom, vamos lá. Se você precisar entrar em contato com a Celpar, nós temos o @acelpar no Instagram. É o nosso Instagram, onde a gente divulga as principais novidades, a nossa programação, aquilo que vai acontecer, divulgamos feiras, eventos, as nossas reuniões, que inclusive são abertas ao público e todo mundo pode participar. Desde você que é celíaco, você que tem um familiar celíaco, você que de repente começou um relacionamento com uma pessoa que tem doença celíaca e está precisando saber mais sobre essa doença, sobre como agir em determinados momentos, nos procure. @acelpar. O meu @ em específico é @Gisele, com i no fim, vs.adv. E lá eu coloco também diversas questões sobre doença celíaca e mais sobre leis, propostas legislativas e questões normativas que a gente vem tratando e vem tentando colocar no nosso legislativo para melhorar a vida das pessoas celíacas. É difícil indicar um lugar em Curitiba, porque nós temos muitos lugares Pode indicar bons. vários também. Bom, eu te diria que se você quiser comer uma pizza boa, maravilhosa, ainda que você tenha, por exemplo, a PLV, que é alergia à proteína leite de vaca, eu te diria para ir na Rigani, que fica na Visconde de Guarapuava. Pizza maravilhosa. Criança não consegue dizer que a massa é sem glúten. Então, a pizza é muito boa. Se você quiser um almoço muito gostoso, um almoço diferenciado, comida caseira, feita com amor e seguro, te diria para ir na Sem Culpa Funcional, fica na Rua Schiller. Agora, se você quer fazer um café entre amigas e você está precisando de uma padaria, uma confeitaria, te diria para ir na Sully, que fica ali, acho que é JuVV, né? JuVV. E por fim, vamos ver... Um café mais para o Batel, nós temos o Veritá, que fica no shopping Novo Batel. O Veritá muito bom também, eles trabalham mais com uma linha de congelados, mas tudo muito saboroso, café também com leite vegetal. Então, enfim, Curitiba tem a Fada dos Bolos também, que é genial, a dona lá é maravilhosa. E nós temos muitos estabelecimentos em Curitiba, e a gente tem, inclusive, sob encomenda. Por exemplo, vou fazer um aniversário em casa e preciso encomendar docinho e salgadinho. Nós temos o Delícias da Mami, que é da Marisa, que tinha um restaurante na época, ali perto do São Lourenço, na Mateus Leme. E, inclusive, no Prêmio Bom Gourmet 2020, se eu não me engano, ela concorreu como melhor prato executivo da cidade. Pasme, não era na categoria sem glúten. Era na categoria convencional. As pessoas indicavam o churrasco do titio, o tempero do titio, porque realmente o executivo dela era maravilhoso. Então, o estabelecimento em Curitiba é o que não falta. É só uma questão exatamente. Essa da rota gastronômica é perfeita, porque você não precisa ficar procurando. Você não precisa ficar lá no Google, onde comer tal coisa sem glúten. Você já tem ali certinho aonde que você pode ir, aonde que você está, o que tem perto de você, perto da faculdade sempre. Estamos na mesma faculdade. É genial ali. Então, Curitiba realmente, apesar de tudo, Curitiba está de parabéns, porque é uma cidade muito boa para o celíaco. Bom, se você me encontrar, você procura lá no Instagram, @umrolesemgluten, que lá eu vou estar compartilhando um pouquinho mais de como é a vida de uma jovem celíaca. Lá eu tenho também o projeto Um Rolê por Curitiba. E você quer conhecer mais desses locais que a Gi estava aqui contando? Eu tenho lá vídeo com os donos dos locais contando um pouquinho da história. Se você quer comer um bolo delicioso, vai na Fada. Como a gente estava comentando sobre a questão dos pães, nós temos também aqui a Casa de Pão, que tem pães maravilhosos. Aqui em Curitiba, o que não falta é locais. Então vai lá me acompanhar para você conseguir, entender, mesmo que você não seja celíaco, você tem um familiar ou algum amigo celíaco, acompanhe, porque informação é sempre bom, Então é isso, muito obrigada. Obrigado novamente a vocês. Vereador, obrigado por trazer essas convidados especiais, esse tema cada vez mais importante e que Curitiba continue com essa vibe, digamos assim, de sempre ter essa questão de inovação, liderança, ser realmente uma imagem onde outras cidades do Brasil e até do mundo olham e nos imitam, vereador? Obrigado, Gruba, obrigado a Gisele, obrigado a Dani mais uma vez. É uma oportunidade de a gente poder falar sobre o tema e mostrar como a gente ainda precisa melhorar muitos pontos. Por exemplo, até mesmo na distribuição desses locais. A gente não tem no Tatuquara, não tem na Caximba, não tem no Sítio Cercado, locais
de fácil acesso. Lá nós temos uma grande população que precisa ter esse tipo de acesso a essa alimentação. Então, nós precisamos continuar trabalhando firme para que as pessoas se conscientizem e entendam a importância dessa alimentação correta e sem glúten. Eu lembrar também da Cristine Valente, que faz uma pizza muito legal. Bom. A gente foi lá comer a pizza junto. E a maioria, ou quase todos esses processos são feitos quase que artesanalmente. Então, não tem equipamento, muitas vezes, para fazer uma massa sem glúten, porque a massa ela é acostumada a bater massa de trigo, que ela é mais macia de bater. Então, é feito na mão mesmo e dá muito mais trabalho. Então, valorizem as pessoas que produzem alimentos sem glúten, visitem, frequentem. Mesmo que você não tenha a condição celíaca, leve seus familiares para ajudar aquele estabelecimento a ficar aberto, porque você vai ajudar, como a Dani falou, a Gisele falou, a salvar vidas e fazer com que Curitiba seja cada vez melhor e mais inclusiva para todos os curitibanos. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, vereador. Que bom. Essas dicas, como eu até falei um momento ali, né, é também uma dica de empreendimentos e realmente, né, colocar isso em toda a cidade, né, em todos os bairros, espalhar que todo celíaco tenha condição de se alimentar bem, adequadamente, vai ser bom para todo mundo. Pode falar, Jéssica, por favor. Desculpa te interromper. Sem antes problema. De terminarmos, e por fim, mas obviamente não menos importante, eu gostaria aqui, em nome meu, em nome da CELPAR, em nome de todos os celíacos de Curitiba e região metropolitana, porque eu mesma moro em Pinhais, e principalmente em nome de crianças e adolescentes que, obviamente, mais vulneráveis. Gostaria de agradecer de coração imensamente ao vereador Bruno Pessutti. Não só pelo apoio, não só por ter aberto o gabinete dele para nós, não só por pensar em 1% da população. Quem somos nós? 1% da população. Então, é nesses momentos que a gente vê que não só o Bruno como profissional, não só o Bruno como pessoa e não só o Bruno como vereador, mas o Bruno é um homem de caráter. O Bruno é um homem que pensa, de fato, não só na maior parte da população, não só naquilo que todo mundo pensa. Ele pensa em todo mundo. É aquela história, não vou deixar ninguém para trás. O Bruno não deixa ninguém para trás. Ele nos viu, ele nos ouviu e ele nos ajudou. Então, de coração, em nome de todos os celíacos de Curitiba e região, vereador Bruno Pessutti, muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra, na verdade, poder ajudar dentro daquilo que a gente pode, usar os nossos recursos e ferramentas para melhorar a vida de todo mundo aqui na cidade de Curitiba, mas principalmente fazer com que o celíaco tenha qualidade de vida e seja incluído cada vez mais na nossa sociedade. Obrigado, Gisele. Legal. O nosso papel aqui na comunicação é isso, né? É mostrar esse trabalho que os nossos representantes têm, né? E ampliar o espaço para eles apresentarem suas ideias, mostrar, né, a defesa de alguma parcela da população ou algum bairro ou algum tema importante para a cidade. Então, o CMC Podcasts, ele se engrandece com esse trabalho de vocês, justamente que é isso, né? O nosso trabalho é pegar o que a gente tem de bom aqui e, às vezes, também, né, críticas, enfim, todo o papel do legislativo e, né, ampliar esse debate na sociedade, transformar o objetivo de todo mundo, né, uma Curitiba cada vez melhor. Quero agora aproveitar e vender o nosso peixe aqui, né, que é @Câmara de Curitiba. Você coloca isso no Google, acha a gente em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, o X, o antigo Twitter, e especialmente no YouTube, onde esse programa vai ser transmitido. Favorita lá, assim você pode assistir outros programas, como a entrevista que a gente fez aqui com o vereador Bruno Pessutti, falando sobre suas bandeiras, entre elas a defesa, né, de projetos de lei, ideias para a população celíaca. Também outros programas temáticos que falamos de outros temas importantes para Curitiba, a capital do Paraná. Quero deixar um abraço a todos e todas e até a próxima.